Vamos começar com uma das ideias centrais do filme. Os irmãos Winklevoss acusam Mark Zuckerberg de roubar sua ideia para criar o Facebook. No Brasil, como essa situação poderia ser tratada? Especialmente no que diz respeito à propriedade intelectual e à concorrência desleal. Bem-vindos! Hoje iremos discutir os aspectos legais retratados no filme A Rede Social, à luz da legislação brasileira. Estamos aqui com a advogada Camille, especialista em direito empresarial, e o advogado Marco Túlio, especialista em propriedade intelectual. Desde já, agradeço a participação de vocês. É um prazer estar aqui e muito obrigado pelo convite. Então, vamos direto ao ponto. O filme retrata diversas situações complexas no ponto de vista jurídico e queremos entender como esses casos seriam tratados no Brasil. Vamos começar com uma das questões centrais do filme. Os irmãos Winklevoss acusam Mark Zuckerberg de roubar sua ideia para criar o Facebook. No Brasil, como essa situação poderia ser tratada, especialmente no que diz respeito à propriedade intelectual e à concorrência desleal? Bem, no Brasil, o roubo de uma ideia não é automaticamente considerado violação de propriedade intelectual, porque a nossa lei protege a forma com que a ideia expresse, não a ideia em si. No caso dos Winklevoss, se eles tivessem registrado um software ou uma plataforma, aí sim poderia haver uma reclamação de violação de propriedade intelectual. Além disso, se Zuckerberg tivesse utilizado alguma informação confidencial dos irmãos Winklevoss para criar o Facebook, poderia ser enquadrado como concorrência desleal de acordo com a Lei de Propriedade Industrial. Interessante. Então, não seria exatamente o roubo de ideia, mas sim o uso indevido de uma criação já em andamento. Exato. E além disso, a Lei de Propriedade Industrial prevê sanções severas para quem utiliza de má-fé informações sigilosas para benefício próprio. Algo que parece ser o caso do filme. O artigo 195 da Lei 9.279/96 trata disso. Agora vamos falar sobre Eduardo Severino, que no filme teve uma diluição significativa de sua participação em dicionários no Facebook. Como esse caso seria tratado no Brasil? Severino teria mais proteção aqui? Sim, o Código Civil ele protege os sócios minoritários de serem prejudicados dessa forma. A diluição sem o consentimento do sócio ou sem aviso adequado pode ser considerado abuso de direito, conforme o artigo 187 do Código Civil. Severino poderia entrar com uma ação judicial pedindo a anulação dessa diluição ou uma compensação financeira. E mais, qualquer alteração que cause prejuízo a um sócio deve ser comunicada previamente. O que vemos no filme é claramente uma falta de transparência, o que o sistema judiciário brasileiro condena fortemente. Então Severino teria mais chance de lutar contra essa diluição no Brasil comparado ao que aconteceu nos Estados Unidos? Certamente, no Brasil ele poderia buscar reparação por danos materiais e até mesmo danos morais, dependendo das circunstâncias. Uma das primeiras cenas do filme mostra Zuckerberg fazendo comentários ofensivos sobre sua ex-namorada em seu blog pessoal. No Brasil, isso poderia ser enquadrado como crime de calúnia, difamação ou injúria. Quais seriam as consequências legais para ele? No Brasil, ele poderia ser processado por crimes contra a honra. Dependendo do conteúdo dos comentários, se ele imputou a ela fatos que ferem sua reputação, seria difamação. Se ele simplesmente ofendeu a sua dignidade com palavras de baixo calão, seria injúria. Esses crimes são previstos nos artigos 138 a 140 do Código Penal. E as penas variam de multa a detenção dependendo da gravidade. Além disso, as redes sociais não são território livre de responsabilidades legais. Se ele fizesse algum desses comentários em uma rede social no Brasil, a vítima poderia buscar reparação tanto na esfera penal quanto na civil. Outro ponto interessante do filme é o uso de dados pessoais no Facebook para o crescimento da empresa.
Hoje, com a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor no Brasil, como seria tratado o uso indevido dessas informações? Com a LGPD, o tratamento de dados pessoais no Brasil é altamente regulamentado. Se o Facebook fosse fundado aqui, teria que obter o consentimento expresso dos usuários para coletar seus dados. O uso indevido ou sem autorização desses dados pode resultar em multas pesadas e até mesmo em ações civis movidas pelos titulares dos dados. A LGPD também prevê que as empresas têm a obrigação de proteger os dados contra acessos não autorizados, e qualquer vazamento ou uso impróprio poderia levar a sanções e ações indenizatórias. Essas questões levantam um debate muito interessante sobre ética e responsabilidade no mundo empresarial, especialmente em startups de tecnologia. Queremos agradecer aos advogados que estavam presentes aqui nessa entrevista hoje, e a advogada Camille e o advogado Marco Túlio. Muito obrigada e até a próxima.